Sejam todos muito bem-vindos. Eu cumprimento a todos vocês na maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia hoje em dois textos. Lucas capítulo 9, versículo 23 e Mateus capítulo 11, versículo 29. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui agora, neste momento, para a nossa reflexão hoje. Vamos ser breves. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jugo aqui significa instrução, ensino. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O título da nossa mensagem hoje é Perder para Ganhar. Isso mesmo, perder para ganhar. A ideia do perder para ganhar é bíblica. Nós precisamos aprender a morrer todos os dias de nossas vidas. Isto é o que dá sentido à vida. É isso mesmo. Se é que você deseja viver, e se nós desejamos viver, precisamos aprender a morrer. A vida, na realidade, ela é um aprendizado. E são poucas as pessoas que estão dispostas a se submeterem a Deus. Elas até dizem ser ou pertencer a uma religião, mas a verdade é que não vivem como deveriam viver. Dizem ser o que, na verdade, não o são. Mas me parece que as pessoas não aceitam muito bem essa proposta ascética, ou seja, essa proposta de abstenção, do negar-se a si mesmo. Pois perder para ganhar, na perspectiva bíblica, está intimamente ligado ao aperfeiçoamento espiritual que nós precisamos ter, que Deus deseja que nós tenhamos. E esse tratar de Deus em nossas vidas é que vai fazer com que nós possamos ser melhores pessoas. Perder momentaneamente para ganhar é o mesmo que morrer momentaneamente para viver eternamente. É difícil, é até inaceitável para muitos. Porém, essa é a proposta do Evangelho, que oferece vida, vida eterna, vida em abundância. O Evangelho de Jesus deixa claro que a estrada para a vida é a morte, morrer para si. Entramos no caminho do discipulado, o caminho do ensino, o caminho do aprendizado, da instrução, do aprender mais de Deus, pela palavra de Deus, conscientes de que é a estrada proposta por Jesus Cristo, o Evangelho. E quando chamamos outras pessoas a este caminho, apresentamos o mapa, o caminho a ser trilhado. Mas a pergunta para nós hoje é: o quanto estamos nós, as nossas comunidades, comprometidos com uma vida que expresse essa visão de que morrer é a única opção para quem quer viver? A grande motivação para o discipulado, para o aprendizado, para o deixar-se ensinar, sem sombra de dúvida, é o amor. Essa é a nossa proposta hoje, procurar entender que o amor, a compaixão por vidas, a compaixão por almas, é o amor em ação. E Jesus nos ensina muito sobre isso. Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36, Jesus mostra para nós algo extraordinário. Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus ia passando aqui, imprime uma ação por todas as cidades e povoados, ou seja, um raio de ação, uma dimensão, uma amplitude, ensinando nas sinagogas, ou seja, com um local.
pregando as boas novas do reino, a palavra de Deus, a boa notícia de Deus, e curando todas as enfermidades e doenças, libertando, perdoando. Versículo 36, ao ver as multidões, teve compaixão delas. Vejam só a palavra compaixão, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A grande verdade é que sem Jesus em nossas vidas, sem Deus em nossas vidas, nós estamos como ovelhas sem pastor. Portanto, a ordem para cada um de nós, da parte do Senhor Jesus Cristo, é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o segredo para se viver. Mateus capítulo 22, versículo 37. Os cristãos, motivados pelo amor de Deus e motivados pelo amor a Deus também, são cristãos dispostos a assumir compromissos com o Senhor Jesus. São cristãos transformados, são cristãos convertidos, consequentemente, obedientes e comprometidos. Jesus ensinava. A igreja precisa ser ensinadora. Esse é o primeiro ponto, é a primeira parte que nós gostaríamos de ver. Jesus ensinava, a igreja, nós precisamos ser ensinadores. Mateus capítulo 11, versículo 29, quando Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Nós precisamos aprender mais de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29 diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. O que Jesus ensinava aqui era o verdadeiro evangelho. Jesus, ele era assim, ele vivia o que pregava, mas Jesus também pregava o que vivia. Só ele pode dizer isso. Por que é que Jesus tinha autoridade? Porque vivia o que pregava. Então, crer e praticar conferem autoridade na vida de uma pessoa. Você pode até dizer: eu creio, mas você não vive o que crê, então você é hipócrita. Crer e praticar confere autoridade na vida de uma pessoa. Isso é ser coerente. O Espírito Santo é quem confere a autoridade na vida do cristão. Segunda parte, Jesus tinha prioridades. O cristão precisa ter prioridades definidas. A prioridade da igreja, ou seja, a nossa prioridade, é transformar vidas através da boa mensagem, da boa nova, da boa notícia, do evangelho, que é o poder de Deus. Essa é a missão da igreja. Transformar vidas através do evangelho, resgatar vidas através do evangelho. Lembra-se, João capítulo 8, versículo 32, e conhecerão a verdade os libertará. A verdade aqui é Jesus. Somente Jesus nos liberta. Jesus disse que o ensino, a instrução do evangelho nos libertaria de nós mesmos e promoveria em nós uma nova filosofia de vida, uma nova forma de viver. Essa é a proposta do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Você está desafiado a ler esses 3 capítulos. Seguir a Jesus é, de fato, o mais fascinante projeto de vida. Jesus mudou a minha vida. A minha consciência chama a minha responsabilidade. Eu fui abençoado. Eu preciso ser instrumento agora nas mãos do Senhor para abençoar vidas em o nome de Jesus. Lembra-se de João capítulo 8, versículo 31? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos.
O apóstolo Paulo assim escreve, instruindo, orientando os irmãos e irmãs na igreja em Roma. Romanos capítulo 8, versículos 13 e 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se viverem pelo Espírito, se fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, nós não devemos negligenciar a nossa responsabilidade nesse processo e sempre nos questionarmos sobre o nosso motivo nessa vida. O que de fato importa nessa vida para cada um de nós. Já vimos então, na primeira parte, que Jesus ensinava e a igreja precisa ser ensinadora. Já vimos também que Jesus tinha prioridade e o cristão precisa ter prioridades definidas. A terceira parte que eu quero ver com vocês aqui agora, e a última parte, é que Jesus multiplicava. A igreja precisa ser multiplicadora. Lembra-se de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, a instrução do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, que estava para assumir o ministério, estava para assumir a igreja. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens, ou seja, pessoas que sejam fiéis e também capazes de ensinar a outros. O discipulado cristão, o ensino da palavra, a instrução da palavra, proporciona igrejas sólidas, igrejas fundamentadas na palavra, igrejas com convicção da palavra, igrejas enraizadas. Isso são igrejas sólidas. Essas igrejas são de fato sal e luz neste mundo. E a igreja que não ensinar o evangelho, ela está fadada ao fracasso. Ela vai morrer. Conclusão. Quem sustenta o ensino na igreja é a graça de Deus. Quando Jesus disse lá em João capítulo 19, versículo 30, está consumado, essa palavra está consumado em aramaico é tetelestai. Significa dizer que Cristo satisfez a justiça de Deus. Está consumado. Está pago. Missão cumprida. Qual é o conteúdo do ensino na igreja? Jesus. Jesus é o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Jesus é o Logos. A palavra, a ação. Jesus é o poder. Somente Jesus tem a autoridade. Por isso que ele disse lá em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A questão aqui é espiritual. A motivação, a correta motivação, o motivo para o ensino na igreja é garantida pela presença de Jesus Cristo na afirmação. Mateus capítulo 28, versículo 20. Quando ele disse, quando ele garantiu, quando ele prometeu, e eu estarei sempre com vocês até a consumação dos tempos. Nós precisamos exercitar a fé em Deus. Apesar da aparente e momentânea vitória do mal, Jesus venceu a morte. Esse é o triunfo da vida. Apesar da aparente e momentânea vitória da morte, Jesus ressuscitou. A esperança cristã, ela está ancorada, ela está sustentada nas Escrituras Sagradas. Ela está sustentada pelas Escrituras Sagradas. Jesus também deixou muito claro que nós iríamos passar por aflições mesmo em Cristo, mesmo crendo, mesmo aceitando a Jesus. Portanto, aflições, dores, perdas, enfermidades não significam que nós vamos estar isentos dela estando ou crendo em Cristo. Não, pelo contrário.
Nós precisamos estar conscientes das dificuldades, das lutas, das provações, das privações, das perdas. Mas uma coisa é certeza: o Senhor está conosco. O Senhor é por nós. Eu gosto muito de Filipenses capítulo 1, versículo 29, quando o Senhor orienta, instrui, inspira o apóstolo Paulo a escrever aos irmãos da igreja de Filipos. E ele disse assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Deus te abençoe. Deus te ajude. Deus resplandeça o seu rosto sobre a sua vida. Deus abra o seu coração, Deus abra o seu entendimento, a sua mente, para que você possa compreender essas verdades, aceitar essas verdades e passar a viver uma vida plena, uma vida repleta de sentido. Eu gostaria de te dar a bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as maravilhosas, consoladoras, inspiradoras, sustentadoras ações do Espírito Santo em nosso favor sejam com todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Deus te abençoe. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a extensão da sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe o seu ministério. Amém. Se cuida. Um grande e forte abraço.